E Brasília acorda nessa quarta-feira pegando fogo, pessoal. A gente já começa aqui com o Alckmin devendo integrar a reunião entre o Lula e Donald Trump sobre as tarifas comerciais, né? Então a gente viu na reunião da ONU o Trump dizendo que era hora de conversar com o Lula na próxima semana, pessoal. Então pegou todo mundo de surpresa, inclusive o Lula, né, que agora está morrendo de medo de ter que conversar com Donald Trump. Então a gente vai ver isso e tudo muito e muito mais nesse vídeo. Já chega dando aquele like para ajudar na divulgação. E a gente começa justamente aqui com o Alckmin, né, conversando com os Estados Unidos na próxima semana para discutir tarifas comerciais, segundo o chanceler Mauro Vieira, né? Então, conversas bilaterais entre Brasil e Estados Unidos devem contar com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, convidado pelo Lula para integrar a reunião como líder norte-americano, né? Então, com o líder norte-americano Donald Trump. O encontro previsto para ocorrer por telefone ou videoconferência na próxima semana também deve ter a presença do chanceler Mauro Vieira e do assessor especial Celso Amorim. Então, a convite de Alckmin, a Alckmin, né, se justifica pelo protagonismo do vice-presidente nas tratativas relacionadas ao recente aumento das tarifas, tema central da pauta. De acordo com o ministro Vieira, o Alckmin manifestou disposição para ir aos Estados Unidos e debater presencialmente as medidas caso haja interesse da Casa Branca em negociar. Engraçado que o Lula não está disponível para ir, né, como presidente do Brasil, mas o Alckmin está. Isso aí mostra, pessoal, o despreparo do Lula quando chega a hora de negociar, né? Então a gente vê um presidente que realmente tem medo do Donald Trump, né? Tem medo de ir negociar com o Donald Trump e ouvir verdades. Essa que é a realidade do Lula. Apesar da mobilização, autoridades brasileiras avaliam que a reunião não deve resultar em mudanças imediatas em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. A expectativa do governo é que Lula destaque aí ao presidente Trump que o executivo não interfere nas decisões judiciais que envolvem Jair Bolsonaro. O petista também deve ressaltar a autonomia do sistema judiciário nacional e o respeito ao devido processo legal. Ou seja, nada com nada, né? Não é isso que o Trump quer ouvir, né? O Trump quer que acabe essa perseguição a Jair Messias Bolsonaro. Então, não deve ter grandes mudanças nessa conversa que haverá entre Trump e Lula. Pessoal, a próxima notícia que eu trago aqui é justamente do Paulo Figueiredo, né, afirmando que terá uma equipe nos Estados Unidos verificando se os bancos estão aplicando a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. O jornalista diz, né, que vai garantir pessoalmente que isso ocorra. Olha o cerco se fechando à família Moraes. Vamos ouvir Essa aqui. história de oferecer cartão brasileiro para escapar das sanções, de dar a opção para contornar os bloqueios, etc., não vai colar. E eu vou garantir que não vai colar. Eu vou garantir pessoalmente que não vai colar. Nós estamos colocando uma equipe nos Estados Unidos para garantir que os bancos e as instituições, todas as USPers, cumpram a lei Magnitsky na risca. Na risca. Quem não fizer isso pode ter certeza que vai ser responsabilizado, pesadamente multado, sofrer as consequências civis ou criminais, como diz o próprio secretário de Tesouro dos Estados Unidos. E é importante eu falar isso, porque algumas semanas o Alexandre de Moraes deu uma entrevista à Reuters, não sei se vocês lembram, dizendo: minha vida não mudou nada. A divisão no governo americano. O Alexandre chegou a apostar, e eu fiz essa aposta aqui, eu devia ter pedido até para o Brunão puxar o corte, porque eu fiz essa aposta no ar. Eu apostei aqui, se eu não me engano, eu apostei $100 mil com o Alexandre. Eu apostei $100 mil com o Alexandre.
Ele disse que o nome dele ia ser retirado da lista do STN, da OFAC, por lista diplomática. Eu disse que não. Não só não seria, como seria expandido. Então, talvez ontem, a vida do pseudo-juiz, que dizia que a vida dele não tinha mudado, claro que a vida dele não mudou, não tinha mudado nada. O cara ganha, sei lá, 40 mil reais no STF e usa Patek Philippe de R$500 mil. Faz review no Vivino de vinho de 20 mil. 40 mil reais é um bom salário para o padrão do Brasil, mas não suporta o estilo de vida de morar num apartamento de 25 milhões em São Paulo, ou uma casa de 10 milhões, 20 milhões, sei lá quantos milhões em Brasília. Então, por isso que a vida dele não tinha mudado. Estava usando o cartão da Viviane, estava usando o cartão do Instituto, o governo brasileiro pagava o resto das despesas dele, então a vida tinha mudado pouco. Talvez ontem tenha começado a mudar um pouco mais. Não só a vida dele, né, mas começou a mudar a vida também dos funcionários que achavam que bastavam dizer que estavam cumprindo ordem ou missão dada. Aí, pessoal, então, Paulo Figueiredo trazendo aqui, né, a verdade à tona, que agora sim vai mudar drasticamente a vida do Alexandre de Moraes, porque a esposa dele foi sancionada, o escritório dela foi sancionado, o Instituto Lex foi sancionado, né, e agora sim ele fala em ter pessoas monitorando bancos brasileiros para ver se se farão as sanções que precisam ser feitas aí de acordo com a lei Magnitsky. Pessoal, próxima notícia aqui, né, a gente vê politicamente que foi uma derrota para o bolsonarismo, segundo a Sadi, né, porque o Trump fez um elogio público ao Lula. Mas será verdade isso, pessoal, lá na ONU? Né? Então vamos ouvir aqui a Globo Lula aqui. Eu acho que, ouvindo o Guga e a Sandra, eu me lembrei que serão feitos vários usos dessa fala de Trump. O que importa aqui para o governo Lula neste momento é o corte. Isso. É o que eles vão fazer nas redes sociais e de uma forma bem sucedida, com o Trump dizendo, tem uma ótima química, vai ser usado até em campanha, isso por óbvio. Como o bolsonarismo fez também de forma muito bem sucedida com várias falas de Trump sobre a família Bolsonaro. Isso é normal, gente, isso é da política. Incrível isso. Então, concordo com você, Guga, não sabemos ainda onde é que isso vai dar, do ponto de vista comercial, mas politicamente já vai ter um uso, uma exploração positiva para o governo Lula, que estava só colhendo derrotas do governo americano até aqui. Nas duas frentes, comercialmente e também politicamente. Eu fui conversar com fontes de Itamaraty e também com bolsonaristas do núcleo ali mais próximo do ex-presidente, tirando Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que estão lá fora e são os responsáveis por essa interlocução junto ao governo americano e que produziram uma verdadeira barreira, impediram qualquer tipo de interlocução de outro ator político que não eles. Os demais bolsonaristas aqui no Brasil estão vendo como um balde de água fria para o bolsonarismo. Então, politicamente, foi uma derrota para o bolsonarismo hoje, essa fala do Trump, porque ele não precisava ter feito um elogio público. A Sandra lembrou bem de 2019, uma fonte do Itamaraty estava me dizendo que eles estavam esperando algum tipo de alinhamento, não nesse nível, no backstage, porque eles lembravam que isso sempre acontece e citaram o caso de 2019, quando o Bolsonaro diz Trump, I love you, e no relato até do Lauro Jardim, que foi quem deu a história na época, o Trump devolve dizendo, bom te ver. E que a gente até brincou, qualquer coisa eu te aviso. Exatamente. Aquele meme, quando você diz eu te amo pra alguém, você não ama a pessoa, você diz, legal, qualquer coisa eu te aviso. Que foi a resposta do Trump. Esse é o primeiro... Essa você gostou, né, Merval? É um meme que rola muito nas redes sociais. E no Zap também. E dois bolsonaristas me dizendo que desarma essa estratégia, a estratégia bolsonarista de dizer que eles têm um monopólio de interlocução com a Casa Branca. A conferir o que vem aí, tarifas, sanções, mas politicamente foi um golaço para o governo brasileiro hoje. Pessoal, ela só não sabe o que o Trump quer falar com o Lula, né? Provavelmente vai envergonhar o Lula, né? O que o Trump tem a falar sobre o Brasil, tá? Então chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta os comentários
que você acha disso? Você acha que o Trump está fazendo que nem o urso, dando aquele abraço? Quem olha de fora acha que é um abraço, mas que na verdade está esmagando o oponente. Me diz aí o que você acha. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.